Estou no sítio dos eucaliptos em Monte Alto, SP. Estamos aqui e tem um evento aqui acontecendo. Isso, nós estamos aqui na 10ª aula da Escola da Natureza. Nós temos um percurso de um semestre, já passamos da metade, né? E hoje está tendo uma prática, porque na teoria nós expusemos sobre os tipos de solos, sobre as características dos solos, e também falamos sobre a agricultura, sobre a prosperidade da nossa cidade. E hoje tem uma prática muito importante, que eles estão fazendo um solo cimento a partir de hiperadobe, mostrando, apesar do solo ser frágil, se a gente tiver uma boa modelagem, uma boa gestão do solo, ele pode ser um nosso aliado. E nós temos aqui a presença da Janete, que é nossa parceira neste projeto, né? E mais uma vez, é o segundo encontro no sítio dos eucaliptos. Aqui eles já tiveram também um passeio na nascente do Córrego Rico. Oi, Janete, muito obrigado por abrir esse espaço aqui, que é um espaço maravilhoso, né? Sítio dos Eucaliptos. Obrigada. Bacana. Vocês são sempre muito bem-vindos e ainda para um projeto como esse, que foi sempre o nosso motivo de estar em Monte Alto, eu e o Florindo, sempre sonhamos aí de estar realizando realmente essas práticas que vêm a, né, ensinar as crianças de uma outra forma, complementando, né, o ensino de sala de aula, trazendo para a prática. Monte Alto acho que sai da frente de muitas cidades, né? Nesse fator educação ambiental, né, Fábio? Isso, eu estive durante 4 anos junto à secretaria, gostaria também de enaltecer a antiga diretora da pasta, que é a Eliane Camilo, ela foi nossa parceira nesse projeto. Hoje estou diretor de educação ambiental e não tenho como dizer que isso começou agora, né? Tem toda uma história, mas que resultou no ônibus, no livro de educação ambiental, que hoje é referência básica para a Escola da Natureza, que é esse projeto que nós estamos falando. Nós estamos já com um segundo livro em orçamento, logo ele vai ser estruturado, pensado e lançado, um livro volume 2, fora o Centro de Educação Ambiental, que foi viabilizado lá junto da sede da secretaria. Então são muitas ações. Todos os anos, até então, a Secretaria de Educação tem trazido pelo menos mais de 800 crianças aqui para o sítio dos eucaliptos. Acredito que esse ano também vai haver, mas pelo menos nós já estamos com essas duas escolas, o Juventina e o Nelly, dentro da Escola da Natureza. Então é um trabalho sólido, não são ações pontuais, é um programa de educação ambiental, né? Ô, Janete, aqui foi o modelo Sim. que começou a RPPN, da qual o Fábio deu início juntamente com a Eliane na época, a sua pessoa mais do seu esposo, hoje saudoso, compraram essa ideia, colocaram em prática, foi a primeira a acontecer, Sim. e com o apoio da Prefeitura Municipal de Monte Alto, né? Valeu a pena colocar, dentre todo o espaço que vocês têm, 5 alqueires em domínio mundial? Com certeza. Isso vem a ser uma outra etapa do projeto, porque nós, desde o momento em que nós decidimos estar aqui no sítio, nós percebemos o potencial turístico da cidade, então a gente, né, sempre foi vencendo etapas. Primeiro, de saber como fazer o melhor implantação de cada área, estudo de cada local, para ter mínimo impacto. Então foi sempre essa nossa busca. E quando veio a ideia da RPPN, foi um sonho já antigo nosso, que a gente tinha visitado algumas na região de Goiás, quando a gente foi fazer esses cursos de bioconstrução, a Vaga Fogo.
Vaga Fogo. Então, foi uma coisa que tocou muito a gente. E quando o Fábio veio com a ideia, né, com a sugestão, o programa da RPPN, a gente ficou muito feliz e soube assim que estava acontecendo mesmo o que a gente estava sonhando, né? Então, foi bem bacana e a gente continua aqui com os trabalhos e vai dar continuidade, sim, para esse evento, para esses promover cada vez mais encontros, né, bacanas assim. Esse foi um piloto, né, Fabinho? E agora Monte Alto tem o prazer de ter mais um RPPN. Nós temos a Nardini Sempre Verde, que são 14 hectares, aqui são 5, lá na Tabarana, né? Tem um outro aspecto, cada RPPN é única, né? Aqui protege nascente do Córrego Rico, que é muito relevante, inclusive manancial do município de Jaboticabal. Lá na Tabarana é um outro tipo de atrativo, lá era linha férrea, lá se protege uma vegetação nativa, aqui é uma floresta replantada, né? Porque existe um cenário de degradação, mas só assim para situar os potenciais de cada local. E lá na Nardini Sempre Verde também, os alunos que hoje estão aqui, que são do Juventina, estiveram lá há 2 encontros atrás, visitando a antiga estação férrea da Tabarana, tiveram a oportunidade de encontrar um fóssil. Com a turma do Nelly, nós encontramos um prego da antiga linha férrea. Então, assim, sempre é um atrativo muito interessante. É sempre uma imersão cultural quando a gente vai nesses locais. E também dizer mais um aspecto que ainda não foi explorado da nossa parceria da Prefeitura de Monte Alto com a Janete, com a gestora do Sítio dos Eucaliptos, que nós vamos implementar o programa de cacau, que é mais um programa que foi idealizado ainda quando eu estava secretário, mas que está tendo continuidade, e o Sítio dos Eucaliptos é um dos 3 sítios que vão receber o plantio de cacau no município de Monte Alto. Que ótimo. O sítio compreende quantos alqueires? 24 alqueires, sendo assim uma grande área de mata, com bastante mata ciliar, porque toda a divisa dele aqui, ele a divisa é o rio, né, o Córrego Rico. Então a gente tem essa vasta extensão de mata ciliar também, e área de pastagem, a silvicultura, e agora com esse projeto do cacau, que eu já andei algum tempo atrás, plantando alguns pés de cacau, uns isolados dentro de mata, outros em área mais aberta. Então já vi colhi frutos, já fiz até alguns produtinhos lá do cacau. Então acredito que é uma parceria bem produtiva, bem interessante e próspera. Esse mais um legado que você deixa aí para Monte Alto, né, Fabinho? Porque ninguém tinha pensado nesta ideia de fazer um plantio diferente, e você teve essa ideia, essa sacada, trouxe pessoas já para fazer esse trabalho de palestra e agora já entrando na prática, né? E nós já tivemos conversações com a Associação Comercial Industrial para apresentar o projeto, e temos já iniciado alguns convites para empresas do ramo chocolateiro conhecer, muito embora Monte Alto ainda não tenha pés plantados a partir desse projeto, são plantios ocasionais, né? Mas a gente já sabe que vai ter. Então a gente já começa a mobilização, porque na fase 3, como foi bem dito, eu comecei a fase 1 com palestras, com mostrando o cultivo, fase 2, implementação, plantio, que ainda vai iniciar. A fase 3 é atrair uma chocolateria, mesmo que artesanal, para a gente fechar o ciclo produtivo. Então, previsto no convênio já está a fermentadeira. Então, precisamos ter
o fechamento da cadeia produtiva com uma indústria. Janete, estamos aqui hoje então reunidos. O que vai acontecer? Vocês vão fazer uma introdução de algo que vai acontecer e depois vai partir para a prática. Isso, nós estamos falando agora da bioconstrução, e a gente escolheu a técnica dentro da bioconstrução. Nós temos várias técnicas de utilidade para edificar qualquer coisa, casa. Aqui no caso a gente está fazendo uma área de lazer, um banco, né? E aí nós vamos usar a técnica do hiperadobe, que foi uma técnica que a gente já foi testada em muitos lugares do sítio com grande sucesso, né? E aí trazer a possibilidade das crianças estarem convivendo no coletivo, fazendo uma prática diferente. Então a agricultura é próspera por essas duas questões. Primeiro, porque o solo é fértil. Segundo, porque nós temos disponibilidade de água. E nós estamos no sítio dos eucaliptos que tem uma nascente, por exemplo, vocês já foram. Então, nós estamos fechando um percurso aqui falando de água, de solo, de agricultura, que nós tivemos lá, inclusive mostrei para vocês e falei lá na Nardini sobre a agricultura da cidade. Então, o intuito hoje é mostrar um tipo de manejo de solo, que é nós fazermos tijolo, fazermos contenção de erosão a partir do manejo de solo, e depois nós vamos ter um piquenique de alimentação saudável. Então, esse que é o intuito do nosso encontro, tá? Vai lá, Jana. Aqui, tá bom? Então, e aí hoje é um dia realmente muito especial, porque há muito tempo que a gente não estava fazendo construção aqui no sítio, né? Que nós fizemos a casa, lembra que eu falei que ela é de terra, que é a taipa, que usou as placas, aquelas placas ali. E hoje a gente escolheu a técnica que também a gente já utilizou em alguns locais, até na nascente, aquela borda que a gente tem na nascente, que faz uma curva, né? Ali tudo é parede de superadobe, tá? Que é isso que a gente vai aprender aqui. Só que eu escolhi e projetei um espaço, porque aqui a gente chega na serraria, não tem onde sentar, tem que sentar no chão, puxar um toco, mas faz parte. Mas dessa vez eu falei assim, não, vamos aproveitar, né, o momento, e a gente vai fazer um banco, tá? Um banco bem legal, bem para ter a coletividade, né? Nós vamos iniciar, vamos ver até onde a gente vai, né? E também vai ter um espaço para uma fogueira. Depois eu mostro o desenho para vocês, tá? E aqui, gente, bom, como o Fábio estava falando do solo, né? A gente pode observar aquele tipo de solo é um solo especial para a gente poder estar fazendo algumas dessas construções que a gente faz aqui no sítio ou em outros locais também, que muitas pessoas já estão aderiram, né, a bioconstrução. O que é a bioconstrução? A bioconstrução, ela é vamos dizer, a construção civil na cidade, que levanta uma casa, tudo convencional, com tijolinho, com ferro, com cimento, cal. E a bioconstrução, o nome bio, né? Bio é vida, né? Então ele trabalha com elementos mais naturais, tá? E o que nós fizemos? Para fazer esse solo, essas paredes, lembra que eu falei para vocês pesquisarem o arquiteto que desenvolveu o Superadobe? Alguém viu, pesquisou, deu uma entradinha no Google lá? Não. Não, mas não tem problema, dá tempo. Depois eu deixo escrito o nome e vocês vão lá ver as casas, as coisas, de como que surgiu isso. Esse arquiteto, lá no ano de... não vou falar muito não, né? Só uma passagem. No ano de 1964, ele foi participar de um simpósio na NASA, onde ele mostrou essa técnica do superadobe. Por quê? Porque ele fala que essa é uma terra ensacada, né, que vai dentro desse material aqui, e que com qualquer tipo de solo você constrói uma casa, constrói um banco,
tá? Então, foi muito bacana. E nessa descoberta, as pessoas que já estavam precisando, por exemplo, quando tinha um terremoto, precisava de uma casa rápida, uma coisa assim, mais estrutural, porque são paredes de 40 centímetros. O que a gente tem hoje na construção civil é 12, 10, até, sabe? Bem estreitas. Essa daí vai ter 40, tá? Então, uma casa de 40, ela é térmica, aconchego térmico, porque demora o calor, demora para esfriar, demora para esquentar. Então, ela tem um conforto térmico, tá? Nesse tipo de construção. Aí, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Nós fizemos, eu fiz 2 tipos de teste. Um com aquele solo, que aquele solo, gente, a gente vai achar quando tá, por exemplo, aqui em Monte Alto, você tem que cavar muito. Por exemplo, um metro para baixo, você talvez comece a conseguir um solo vermelho daquela cor. Aqui no sítio, a gente observa nos formigueiros. Então, às vezes, dessa vez não deu certo para pegar terra, mas quando a gente quer pegar terra para fazer construção, é só chegar no formigueiro, né? Com bastante abastecido, bastante animação, e pegar, carregar essa terra para o trator, e a gente pode usar ela, tá? Porque o que acontece? Nessa terra que está lá abaixo de 1 metro de fundura, por exemplo, abri um buraco aqui, tá? Aí eu vi lá, ó, o primeiro solo que a gente vê da superfície é esse aqui, tá? Eu nem vou mexer muito porque... Então, o que a gente encontra no solo? Quais são os componentes, o que tem no solo? É matéria orgânica, areia, argila, o que mais? Silt e alguns pedriscos, assim, né, eventuais pedrinhas, tá? Então, aqui a gente faz esse teste para ver se a gente vai conseguir uma compactação bacana, para não ficar desmoronando. Não é que nem construir castelinho de areia. Quem já foi na praia sabe que aquela areia lá, ela vem, né, vai embora. Então, aqui, ó, primeira camada aqui, né, esse solo foi tirado bem aqui da superfície. Então, tem a matéria orgânica aqui em cima, tá vendo? Aqui tá um pouco escuro, mas é o material. Aqui, bem de leve, consegue ver um pouquinho de argila, esse mais marronzinho aqui, ó. Tá vendo? E o que decanta aqui embaixo é a areia, tá? O arenoso aqui, o silt também fica é bem difícil de estar visualizando, mas nesse solo você vê que ele não tem muita argila. Aí, o que aconteceu? Esse aqui, eu fui buscar essa terra num depósito de material de construção, onde eles vão lá e realmente buscam solos mais para trabalhos assim de aterros. Então, olha o que aconteceu nesse solo. O que é isso? Não tem quase nada, né? Fiz uns galinhos ou outros que caíram aí, ó, de matéria orgânica zero, tá vendo? Isso que é importante para a gente aqui, tá? O único lugar que a gente não quer matéria orgânica agora é na construção. Aí, bem de levinho, tem um pouquinho aqui, não dá para ver muito, mas é quase nada. Então, esse solo pode-se dizer que a maioria é a argila, tá vendo? Esse teste tem outros testes que vão definir melhor a qualidade do solo, que seria o teste de laboratório. Tem um outro que faz massinha, que a gente consegue descobrir como que ele está quebrando, entendeu? Mas o que acontece? A argila, para nós aqui, ela vai funcionar como cimento. Na construção civil, na bioconstrução, a gente utiliza a argila sempre como uma referência assim, de compactação. Então, só que se for muito, ela também vai trincar, porque ela está entrando no lugar do cimento. No caso, na bioconstrução, acontece isso, tá? Então, mais ou menos aí, no decorrer da conversa aqui, vocês vão perguntando o que vocês estão, né, se tem alguma dúvida, porque a gente está junto aqui, às vezes eu não sei, aí tem os amigos que sabem, tá bom? Mas agora, da técnica, agora que nós vamos voltando lá para o Super Adobe, o que é isso? Essa vez, na verdade,
nós falamos super adobe, mas a minha tela que eu tenho, minha trama que eu tenho hoje, nós vamos fazer a técnica do hiperadobe. Hiperadobe, por quê? Porque aí o hiperadobe já foi uma técnica, uma evolução do superadobe. Porque antigamente, o superadobe eram bobinas de saco, que nem essa aqui, ó. Até a gente fez algumas lá, foram com o superadobe. Com esse tipo de trama aqui, ó. Tá vendo? Mais grossa. Mas era assim, bobina, tá? Então, o que acontece? Muito bom também. Só que quando você iria aplicar um outro material, por exemplo, um reboco, né, fazer um acabamento, isso aqui você teria que vir na parede pronta com maçarico e queimar tudo, sabe? Tirar essa camada que senão não ia grudar o reboco. Então, foram desenvolvidos esse material que é uma malha que chama malha Rachel, alguma coisa assim, que é a mesma que eles utilizam para os sombrites, sabe? Aquele de pôr em horta, né? Que o pessoal põe em horta. E dessa forma, o que aconteceu? As paredes elas vão ficar mais juntas, mais unidas, e não vai precisar mais usar o maçarico, tá? Então, a gente falou bastante da oficina de super adobe, mas depois que eu me dei conta que é o hiperadobe por conta da tela, da trama, tá bom? Então, nossa, visitem, eu vou dar uma dica de canais de construção, de bioconstrução para vocês visitarem. Tem vídeos no YouTube, talvez alguém de vocês já tenha visto, que é um pessoal lá da Ásia que faz construção de fonte. Nossa, é muito lindo as coisas. E é justamente isso, é empregando essas técnicas. É um pouco mais simples, porque não usa o saco, né? Mas sempre buscando um solo mais argiloso. E normalmente eles vão atrás do que? Formigueiro e cupinzeiro. O cupim, ele tem, além de tudo, o cupinzeiro, ele tem uma resina que é aplicado para impermeabilização. Mas eu não sei se vocês já viram isso que eu estou falando, né? Acho que eu já vi. Que constrói fonte, constrói tipo de playgrounds, assim, só com as mãos, né? Piscina. Esse aqui também dá para fazer piscina. A próxima nós vamos fazer piscina. Ó, vamos então, eu vou começar aqui, pedir ajuda aqui pro meu amigo lá, Tonho, que é nosso parceiro, que ele que é o homem que realmente, ó, me ajuda e põe a mão na massa. Nós vamos começar uma das primeiras fiadas. Então, o que é isso? Ó, isso aqui, ó, um balde sem fundo. Nós vamos vestir, agora nós vamos partir para o começo mesmo, mão na massa, tá? O que são esses martelos? Minecraft? Sim. Vocês viram? Vamos minerar? Porque depois nós vamos assentar as paredes, a gente vai acertar assim, ó, e vai bater, deixá-las lisinhas, tá bom? É o acabamento. Né? É, o acabamento. Mas depois tem um soquete para os meninos, que são mais fortes. Foi vocês que fizeram esses martelos? Foi. Esse a gente já tinha, esse a gente confeccionou agora para a aula aqui, tá bom? Subir ali, vai subir, daí, ó. Aqui tem uns bambus, você viu? Eu pus aqui porque eu falei, pelo menos tem alguma coisa a mais, né? Não ficou só o banco. Aí, então, eu pus o nome, Super Adobe, pode. Depois nós vamos assinar aqui, tá bom? Todo mundo. Ou pôr o digital de barro, aí nós vamos pintar isso aqui, tá? Você vai querer roubar nossos dados. Vou. Que eu não sei que tipo de solo vai, né? Eles já sabem, né? Com certeza. Agora, vamos que vamos. O que é? Porque esse daí é o traço. O que é o traço? São as proporções do material, da parede, certo? E aqui vão ser 12 baldes de terra e um de cimento, tá bom? Aí nós vamos mexer, vamos ver o ponto da massa, tá? Para ver se tá bom para a gente construir. Isso daqui é o que a gente tá fazendo aqui. Vocês já viram construir casa, tem um reboco, né, que eles fazem? Então, tudo tem medida, tá?
Calma, o balde estava pesado. Vai, dá licença pra sentar pra frente. Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa aqui, deixa, tá bom? Vai por a mão na massa? Vai vir. Vem engravatadinho. Deixa eu achar mais balde. Pera lá. É um balde pra cada um. Vai, fila. Cada um vai ter que... Cadê o balde? Cadê o balde? Aí temos as frutas também, gente. Se vocês quiserem comer uma maçãzinha, uma... Isso aqui pode ser um chacinho, tá? Esse bolo, deixa eu pegar o quebrador para começar. Alguém pegou o chocolate aí? Claro que é. Eu não sei. Momento esperado pela garotada. Quem mais quer torta? Aí o momento de encerramento, agora, todos reunidos. Juventina Pena Campos, reunidos junto com todos, após esta aula de educação ambiental, aqui no Sítio dos Eucaliptos. Está a escola já partindo, e aqui ficou um princípio do trabalho que foi idealizado. Isso na quinta, com a turma do Nelly, a gente vai retomar aqui o trabalho, o mesmo princípio, né? Novamente explicando os conceitos, porque a estrutura da Escola da Natureza hoje são 2 escolas, então a gente toda semana repete a aula 2 vezes, né? Então na próxima quinta o Nelly vai ter a mesma explicação e vai fazer a mesma oficina, né? Isso aqui vai ficar, de uma certa maneira, como um legado. Isso, com Essa Escola da certeza. Natureza. E o bacana e o bonito desse trabalho é que quem vem, a criança que veio aqui, mexeu com a terra, daqui a pouco ela vai vir, ela vai estar mais adulta, já vai sentar no banco, já vai ter as recordações deste dia, que tão bacana, tão diferente para eles, né? E isso que é importante. E aqui, ó, a gente tem a nossa moita de bambu, que aqui as oficinas elas podem se estender em culinárias, em, né, artesanatos, e essa é a nossa ideia, de cada vez fazer um pouquinho mais. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigada. Tudo de bom.